dia, good morning, buenos dias. O Clube de Regatas Vasco da Gama sempre se destacou por combater as tiranias e se sobressair sobre as adversidades. Com uma apaixonada torcida, o time superou um jejum de 12 anos sem título carioca, além de quase 2 décadas sem apresentar aquele ídolo incontestável, com a marca do clube. Em meados dos anos 70, a nau vascaína começava a tomar um rumo satisfatório, principalmente com a conquista do título brasileiro de 1974, superando elencos estelares de grandes equipes. E um candidato a ídolo tomava forma, um craque explosivo em forma de dinamite. Sou Rafael Garcia Assunção, trazendo tudo sobre a história mais linda do futebol mundial. Pois o mundo é Vasco. Languloso pregou ao janeiro, o clarim estridente da fama, e nos clubes do Rio de Janeiro. Invencível é o Vasco da Gama. Se vitória já tem no passado, glórias mil há de ter no porvir. O seu nome é por nós adorado, como estrela no céu a fulgir. Avante então que pra vencer, sem discussão, basta querer. Lutar os vascaínos de terra e mar, os paladinos é mundial. A sua fama, Vasco da Gama, não tem rival. Mais uma glória, lutar, vai conquistar para a vitória. Os leais vascaínos, brilha a cruz gloriosa de Malta. Após a conquista do Campeonato Brasileiro de 1974, o Vasco via seus rivais cariocas se movimentarem para bater de frente com o Scratch da Cruz de Malta. O Fluminense trazia o genial Roberto Rivelino, tricampeão mundial pela seleção brasileira, além de já contar com os também tricampeões Félix, Marco Antônio e Carlos Alberto Torres. O Botafogo contava com o meia Dirceu e o técnico tricampeão mundial Zagallo, e o Flamengo tinha um artilheiro argentino Doval e o jovem e talentoso Zico. O Vasco apresentava seu artilheiro Roberto. Com um temível faro de gols, tinha a companhia do ataque de Edu Coimbra, segundo maior artilheiro da história do América, e Dé Aranha, voltando ao clube depois de uma passagem por Portugal. Mas o ano de 1975 não entregou aquilo que a torcida vascaína esperava. Apesar de começar o ano vencendo a Taça Cidade de Cabo Frio, em cima do maior rival, o Flamengo de Zico, com uma vitória por 2-1, o time não engrenou na Taça Libertadores da América, sendo eliminado na primeira fase. Pelo Campeonato Carioca, venceu o terceiro turno do campeonato, novamente sobre o Flamengo, no jogo de desempate por 1-0, levando a taça Danilo Leal Carneiro. Se classificou para o triangular final, mas estreou com uma derrota de 4-1 para o Fluminense, o que praticamente sacramentou sua eliminação na disputa. Venceu o Botafogo por 2-0, que venceu o Fluminense por 1-0. No saldo de gols, o Fluminense acabaria conquistando seu 22º título carioca. No Campeonato Brasileiro, o atual campeão fez uma péssima participação e sentiu muito a ausência de Jorginho Carvoeiro, afastado após um diagnóstico de leucemia. O herói do título de 74 acabaria falecendo em 1977. Após 5 derrotas nas 5 últimas partidas, o Vasco acabou na 19ª colocação do campeonato. Em 1976, o time cruzmaltino veio disposto a mudar o panorama da temporada anterior. Contratou junto ao Fluminense o zagueiro Abel, o lateral esquerdo Marco Antônio e o volante Zé Mário. E lançou no time de cima os novatos Zandonaide e o goleiro Mazzaropi.
O Campeonato Carioca daquele ano seria o primeiro a ter times do interior do estado do Rio de Janeiro, desde a fusão com a Guanabara. No primeiro turno, na disputa da Taça Guanabara, a equipe atropelou os adversários com campanha quase perfeita, com direito ao gol mais bonito da história do Maracanã na penúltima rodada, contra o Botafogo, no dia 9 de maio de 1976. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias! No último jogo, o Vasco venceu o Olaria por 3-0 e foi disputar o título da Taça Guanabara contra o Flamengo num jogo extra. A partida acabou empatada em 1-1 e foi decidida nos pênaltis. Abel perdeu a primeira penalidade para o Vasco, mas o Flamengo perdeu as duas últimas, sendo que Mazzaropi defendeu a cobrança de Zico, que daria o título ao Flamengo. Vai Geraldo, atenção, bateu, defendeu o goleiro. Vascão campeão da Taça Guanabara 1976. O Vasco é campeão da Taça Guanabara. O Vasco é campeão do primeiro turno de 1976. Com um regulamento complexo, o quadrangular final envolvia os campeões de turno, Vasco, Botafogo e Fluminense, e o melhor dos 7 piores, o América. Vasco e Fluminense empataram no geral e decidiram o título na última rodada, na prorrogação. O argentino Doval fez no último minuto o gol do bicampeonato da máquina tricolor, que se reforçara mais ainda naquele ano. Aquele campeonato ficou marcado pelo maior público da história do Clássico dos Milhões, com pouco mais de 174 mil pagantes no jogo do primeiro turno. No Campeonato Brasileiro, o Vasco viu o excelente esquadrão do Internacional de Porto Alegre conquistar o bicampeonato consecutivo, vencendo o Corinthians na final. A equipe cruzmaltina ficou na 12ª posição. Aquele ano de 1976 marcaria ainda mais uma rusga na política vascaína, com um rompimento entre o diretor Eurico Miranda e o presidente Agatirno da Silva Gomes. Em 1977, o Vasco trouxe o excelente meia Dirceu do Fluminense. Chegaram também, junto ao América, o histórico lateral direito Orlando Lelé e o zagueiro Geraldo. O jovem meia Guina começava a ganhar espaço, e no ataque o ídolo Roberto Dinamite contava com a companhia do pernambucano Ramon, artilheiro do Brasileirão de 73 pelo Santa Cruz, e dos jovens Wilsinho e Paulinho Massariol. No Campeonato Carioca, a equipe massacrou seus adversários. Com uma defesa que ficou conhecida como a Barreira do Inferno, pela sua imponência principalmente física sobre os atacantes adversários, o Screte Cruzmaltino ficou um turno inteiro sem sofrer gols, o que até hoje é o recorde mundial do futebol profissional no mundo. O arqueiro Mazzaropi passou 1.816 minutos invicto, quase 400 minutos a mais do que o segundo colocado até hoje nas estatísticas oficiais. Logo no início do ano, o Vasco foi ao sul do país disputar o torneio Imprensa de Santa Catarina. Venceu o Figueirense por 2-0 e o Avaí por 2-1, conquistando o título. Fez 3 amistosos no Maracanã contra os seus arquirrivais e venceu todos. Em abril de 77, realizou no estádio de São Januário uma partida comemorando os 50 anos da sua inauguração, novamente contra o Santos, dessa vez vencendo por 3-0. Estreou em março no Campeonato Carioca, vencendo o Goitacás em Campos. Depois disso foram mais 12 vitórias e uma derrota, com goleadas sobre Madureira e Bangu e vitórias imponentes de 3-0 sobre Olaria, São Cristóvão, Americano e Flamengo. Senão não dava. Orlando. Roberto no meio. Aí o Vasco da Gama. Vascão campeão da Taça Guanabara de 1977. No segundo turno, o Vasco do técnico e ex-jogador do clube Orlando Fantoni continuou com suas boas atuações
e depois de 12 vitórias e 2 empates, não tendo sofrido nenhum gol durante todo o turno, ficou empatado em pontos com o Flamengo e decidiu o título do segundo turno num jogo extra. Mazzaropi! Na metade da intermediária, Orlando. No dia 28 de setembro de 1977, o Vasco empatou em 0-0 com o rubro-negro no Maracanã e decidiu a partida nos pênaltis. Estou de olho nele, o Cantarelli defende. Dirceu! Após o juvenil Tita perder a quarta cobrança para o Flamengo, Roberto bateu a última para o Vasco e consagrou a equipe com o título do segundo turno do campeonato, a Taça Manuel do Nascimento Vargas Neto, e, consequentemente, o título de campeão carioca de 1977. A Guanabara foi igualzinho. Aí o Dinamite. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe alcançou a terceira fase semifinal e chegou como favorito para enfrentar o Londrina Esporte Clube. 40.209 torcedores registraram o maior público pagante da história de São Januário, mas o Vasco acabou perdendo para o Clube Paranaense por 2-0 e foi eliminado do campeonato. Em 1978, o Vasco contratou o goleiro da seleção brasileira, Emerson Leão. O técnico Orlando Fantoni manteve o time base, que chegou ao segundo turno do Campeonato Carioca, liderando a competição. Enfrentou o Flamengo, que venceu o primeiro turno, com a vantagem do empate. Mas sofreu um gol de cabeça do zagueiro Rondinelli aos 43 minutos do segundo tempo e amargou o vice-campeonato carioca daquele ano. Roberto Dinamite acabaria conquistando a artilharia do campeonato pela primeira vez na carreira, empatado com os flamenguistas Zico e Cláudio Adão. Historicamente, esse gol de Rondinelli ficaria marcado como o início da hegemonia rubro-negra no futebol brasileiro nos anos seguintes. No Campeonato Brasileiro de 1978, a equipe fez a sua melhor campanha desde o título de 74. Chegou nas semifinais, mais uma vez como favorito, diante da jovem equipe do Guarani de Campinas. Acabou perdendo as duas partidas e viu o clube paulista ser campeão brasileiro, com destaque para o excepcional centroavante Careca, de apenas 18 anos. De bola de Careca, levou para a linha de fundo, tocou para trás, a bola sobrou para Bozão, bateu para o gol, toca no goleiro, sobrou para Careca, bateu no gol. O artilheiro do campeonato foi o vascaíno Paulinho Massariol, com 19 gols. A rivalidade entre os artilheiros do Rio de Janeiro tomava grandes proporções. Roberto Dinamite era o grande artilheiro do Vasco e dos clássicos cariocas. Zico, àquela altura, já tinha sido o artilheiro do Campeonato Carioca 3 vezes. Os dois rivais ocupavam frequentemente as páginas esportivas do país. Ambos foram convocados para a Copa do Mundo de 1978 na Argentina. Além de Roberto, os vascaínos Abel e Dirceu também disputaram o Mundial. Roberto acabou como artilheiro da seleção no torneio, com 3 gols, enquanto Dirceu foi eleito o terceiro melhor jogador da Copa do Mundo. O Brasil terminou invicto, mas foi eliminado pelo saldo de gols e acabou na terceira colocação. Em 1979, a rivalidade Vasco-Flamengo chegava a patamares extremos. O Campeonato Carioca seria disputado pela primeira vez de forma unificada entre os clubes da capital, ou antigo estado da Guanabara, e do interior, antigo estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói. Disputaram então o primeiro campeonato estadual, depois renomeado Campeonato Carioca Especial, organizado pela recém-criada Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, com o Vasco na terceira posição. No fim do ano seria disputado o segundo campeonato, e o Vasco amargou o vice-campeonato para o Flamengo. O Vasco da Gama, Roberto! No meio do ano, o Vasco disputou alguns torneios amistosos na Espanha.
Foi campeão do troféu Cidade de Sevilha, ao vencer o Sevilha por 3-1, e o Betis nos pênaltis por 4-2. Depois venceu o troféu Festa d'Elche, ou troféu Cidade de Elche, ao vencer o time da casa por 2-1. Disputou o troféu Cidade de Palma e, após vencer o Honvéd da Hungria por 3-0, empatou com o Barcelona em 0-0 e perdeu nos pênaltis por 3-2, ficando com o vice-campeonato. Falando em vice-campeonato, o Vasco chegou à grande final do Campeonato Brasileiro de 1979. Treinado por Otto Glória, o time enfrentou o poderoso Esquadrão Colorado, talvez o maior internacional de todos os tempos, que contava com Falcão, Valdomiro, Jair, Batista, Mauro Galvão e o maestro Mário Sérgio. O Vasco acabaria derrotado nos 2 jogos da final, 2-0 no Maracanã e 2-1 no Beira-Rio. A década do Vasco terminava com um saldo bom, apesar de apenas 2 títulos cariocas. Os craques que vestiram a camisa vascaína conquistaram não só títulos, como devolveram ao Clube da Colina o seu lugar de destaque, mesmo com a crescente competitividade do futebol brasileiro. Olha o cruzamento de Orlando, senhores, Roberto no canto, gol do Vasco! E isso não tinha preço. A Barreira do Inferno, o Canhão da Colina, um herói carvoeiro, um goleiro de recordes, o garoto dinamite. Correndo, Roberto, batendo na trave, gol! E o único título nacional de um clube carioca. A década de 70 mostrava que o Vasco era muito mais. Alô, você que está curtindo o canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e convidar seus amigos vascaínos para conhecer a história mais linda do futebol mundial. Ao Vasco tudo! Ohayô, buongiorno, bonjour!